token de acoplamentos, né, que é um produto essencial na manutenção, né, e muitas vezes ele não é dado o valor que ele deveria ser, né? Acoplamentos é um elemento de máquinas, né, no qual a função dele é limitar o torque, limitar o torque para que não haja quebras catastróficas em ativos de alto custo, né? A principal função dele é unir dois eixos rotacionais, fazendo com que os mesmos trabalhem de uma forma segura. O que são dois eixos rotacionais? Explica um pouco. O equipamento em si, basicamente, ele tem o motor, né, que é o equipamento que gera a potência, e o movido, que é o outro ativo que vai receber essa potência. O eixo, por exemplo. Sim, através dos eixos, né? Então, através do eixo do motor, ele gera essa rotação do eixo, passa pelo acoplamento, que vai acoplar, teoricamente, o outro ativo. Pode ser uma bomba, pode ser um redutor, pode ser uma esteira, pode ser qualquer equipamento que necessite da rotação. Eu acredito que esses ativos devem ser bem caros na manutenção industrial, né? O acoplamento é assim, em modo geral, vamos falar assim, ele custa aproximadamente 0,02% do ativo. Então, assim, é um material econômico, né, com um valor bem acessível, que você consegue prevenir seu ativo. Ele protege o seu ativo. Perfeito. Eu costumo brincar, né? Eu costumo falar nos nossos treinamentos que eu considero o acoplamento um fusível da parte mecânica, como se fosse um fusível elétrico, mas da parte mecânica. Bom, me explica melhor, como é que é isso? O acoplamento, quando ele tem a sua função, né, quando ele é bem classificado, vamos falar bem dimensionado, né, ele tem que estar abaixo do torque que um redutor, por exemplo, permite a sua geração. Então, como que a gente dimensiona isso? Através de cálculo, a gente faz um cálculo matemático que a gente vai encontrar o torque transmitido daquele equipamento. Geralmente a unidade de medidas é em newton-metros, e aí, vamos supor, se o equipamento está gerando um torque de 10.000 newton-metros, a gente classifica o acoplamento para suportar esse torque. Então, um acoplamento que suporte 12.000 newton-metros, porém ele não ultrapasse a faixa máxima de torque do equipamento. Então, se o equipamento, por alguma intervenção física, o que ocorra lá, ele trave, então vamos falar assim de um equipamento, uma moenda, né? A moenda, ela tem a sua finalidade de moer, de processar produto, seja ela cana ou seja ela qualquer outro produto que está sendo processado ali. E no meio dessa cana vem uma tora de madeira, um pedaço de ferro, e aí trava. E aí esse torque que ele está dimensionado de 10.000 newton-metros tem um pico de torque que vai lá para 60, 50, 40 newton-metros, né? O acoplamento rompe o elemento de sacrifício do acoplamento, nesse caso é a grade. Então essas grades cisalham o eixo do equipamento. Ele desacopla, né? Perfeito. Ele desacopla. Aí protegendo o motor e o eixo, que são as partes mais caras do pátio fabril. Perfeito. Certo? O motor continua girando lá, né? E aí, em vez de gerar uma falha catastrófica no redutor, que é o equipamento de milhões, você simplesmente troca uma grade. E vem cá, esse acoplamento é formado por que peças? Que eu tô vendo que tem várias peças aqui. Você pode falar um pouquinho sobre elas? Bom, especificamente, esse acoplamento é o acoplamento da linha T. Tá? É um acoplamento de grade, e a grade dele ela é usinada em forma de trapézio, e os dentes do cubo também usinados em forma de trapézio. Então por isso que ele é T, porque é um acoplamento trapezoidal. Então eles foi apelidado, vamos falar assim, nomeado como T. Né? Ele é bipartido, né? Isso facilita muito a montagem. Antigamente a gente tinha o antes dele, né? Que esse foi o sucessor do F, costumo falar assim. E o F, ele tinha uma tampa que ela era axialmente montada. E aí então eles desenvolveram a linha T, no qual 4 parafusos, ela é fixada a tampa, removendo ela bipartida, como o Hélio falou aqui, facilitando muito a troca do elemento de sacrifício, que é a grade, né? Que é o elemento que transmite essa potência, né? É uma montagem muito simples, ele é composto pelos cubos, né? Pela grade, que a gente já falou um pouquinho dela aqui, pelo conjunto de tampa,
E pelo kit de vedação, que basicamente é 2 guarnições e 2 anéis O-ring. Mais os parafusos. E os né? parafusos de fechamento da tampa. Esse é a composição do acoplamento T. Esse acoplamento é da marca PTI, né? A marca PTI é um fabricante aí, podemos falar que é um líder de fabricação de acoplamentos desse tipo no mercado nacional, uma excelente qualidade e um custo-benefício palpável. Então é um acoplamento que a gente costuma dizer de baixo custo. Aí eu consigo, por exemplo, se eu tiver um problema com o meu cubo, trocar só o cubo? Qualquer peça sobressalente, né, é vendida separadamente. Então você consegue comprar o cubo, você consegue comprar a tampa, a grade, as guarnições, os anéis e o jogo de parafuso. Qualquer peça sobressalente vendida separadamente. A grande vantagem dele entre outras, um acoplamento muito favorável para equipamento que tenha vibrações excessivas. Esse é um dos poucos acoplamentos no mercado que consegue absorver 30% dos índices de vibração empregados neles. Ou picos, né, ou através de picos de carga, né, de torque, ou através de vibração proporcionada mesmo do equipamento, então ele consegue minimizar, porque a vibração nada mais é do que uma ressonância, né, que passa pelo acoplamento. E esse movimento da vibração faz com que desgaste peça metálica. Então essa função dele de absorver, ele é um excelente acoplamento para ser aplicado no exemplo de esteira transportadoras. Ele tem essa vantagem de conseguir absorver esse índice de vibração gerado no equipamento. Só continuando um pouquinho aqui, ó, uma vantagem do acoplamento T é que se você usar o lubrificante apropriado, né, que é o lubrificante LTG da PTI, você consegue um ciclo de vida para ele sem relubrificação de 5 anos. Então, após 5 anos de trabalho, que você vai relubrificar o acoplamento, né? Eu conheço aplicações de acoplamentos desse bem dimensionado com 20 anos de vida. Então, ou seja, o cara está trabalhando lá só há 20 anos lubrificando. e esse cara foi lubrificado 4 vezes. Então essa graxa da PTI, que é a LTG, né, que você falou, isso. ela é uma graxa de longa duração. Perfeito. O nome, né, LTG vem disso, né? Era uma Long Term Grease, né, que aí. chama, né? Que é uma graxa de alto. Perfeito. Então, assim, qual que é a diferença dela? O acoplamento ele roda, né? Ele tem a rotação em conjunto com o eixo. As graxas convencionais, graxa de multiuso que a gente fala no mercado, ela tem uma dificuldade dentro do acoplamento que é ocasionada pela separação do óleo lubrificante do sabão, que é o espessante que a gente chama, né? Popularmente conhecido como sabão. E essa força centrífuga, né, que é gerada ali dentro, faz essa separação, inibindo o funcionamento da graxa. E a LTG ela tem uma propriedade adesiva muito alta, então ela tem um aditivo dentro dela que proporciona que ela não se separe. Então, para qualquer ou para quase todas as faixas de RPM, 90% das faixas de RPM, sendo eles baixo ou alto, ela consegue atuar e fazer a lubrificação dos corpos implantados dentro do acoplamento. Perfeito.